queremos, ou pelo menos achamos que queremos. E muitas vezes eu noto que a interpretação, a versão da liberdade que nós queremos é uma liberdade muito pobre, uma liberdade falsa, fraca, e é uma das causas do maior sofrimento que eu vejo no ser humano. Agora, uma coisa é verdade, o ser humano não gosta de obedecer ninguém, não é? Não gostamos de regras, não gostamos de chefes, não gostamos de hierarquias, não gostamos de nada disso. Aceitamos, muitas vezes por necessidade, mas não por vontade. As crianças querem desobedecer os pais o mais rápido possível. Os pais querem desobedecer os avós, no caso da criança, o mais rápido possível. É sempre um ciclo que se repete, não é? Queremos ser independentes. A coisa mais engraçada é que essa vontade de sermos independentes é a maior doença que nós temos. Porque em termos espirituais, nós nunca vamos ser independentes. Porque nós somos todos partes de um ser só, que é Deus. Então, independência, uma separação de nós a Deus, mas também aos outros seres humanos, é um conceito falso. Um conceito que existe aparentemente, mas não na realidade. Agora, é verdade que nós não estamos vivendo essa realidade, essa natureza que nós temos escondidas lá dentro. Então, nesse sentido, concordo que a versão do ser humano que nós conhecemos, eu entendo a vontade de não se unir a todos os outros seres humanos, digamos assim. Eu entendo a vontade de querer fugir para o quarto, fechar a porta. Eu entendo a vontade de não querer obedecer o que os outros seres humanos nos dizem para fazer. Eu entendo tudo isso, porque o ser humano é uma criatura muito ignorante. Mas, tenha cuidado, porque essa mentalidade de querer liberdade sempre e não seguir as ordens de ninguém é válida com 99,9% das pessoas. Mas, eventualmente, você encontra um ser iluminado e aí essa postura já não te ajuda. Aí essa postura vai trabalhar contra os teus interesses verdadeiros, contra aquilo que é realmente bom para você. E o desafio é saber reconhecer essa tal pessoa ou reconhecer essa oportunidade quando está à sua frente, não é? Então, uma das coisas que eu não vou dizer que eu já vi muito, mas pessoas vieram conversar sobre esse assunto comigo ao longo dos anos, muitas vezes, porque eu, como Swami, eu dou iniciação a devotos, pessoas que querem ser iniciadas, eu dou essa iniciação, então parte desse processo é uma conversa para entender a perspectiva da pessoa, a vontade, o porquê quer ser iniciada, quais são os problemas, a pessoa possivelmente tem ou não tem. E quase sempre, um dos problemas é, Swami, será que eu preciso mesmo seguir essa regra? Essa aqui, por exemplo, eu até entendo, mas esta aqui, deste lado aqui, essa aqui, da terceira regra, não entendo muito bem o porquê. E ok, vamos explicar, vamos conversar. Depois, e esta quinta aqui? Eu também não gosto. Será que a gente pode cancelar essa quinta regra? Não. Mas por que tantas regras? Isto é muito limitador. Isto está me condicionando a minha vida e eu quero correr atrás da liberdade, não das regras, não do controle. Isso não faz sentido nenhum. As pessoas me disseram que a espiritualidade é o caminho para a liberdade. E eu chego aqui e eu quero me aprofundar neste caminho. E mais eu estou me aprofundando, mais regras existem. Mais eu estou me aprofundando, mais controle. Mais eu tenho que obedecer. Isso não faz sentido nenhum e está fazendo uma grande confusão. Não importa o país, não importa a idade, eu sempre tenho essas conversas. Ok? E o que eu tenho que dizer? Qual é a minha resposta? Minha primeira resposta é sempre a mesma. Ninguém está te forçar a fazer nada. Ok? Mas, a segunda resposta é: tu achas que neste momento, antes de ser iniciado como devoto, você está livre? Porque não tem que
seguir regras, por exemplo, de não beber álcool ou não comer carne. Então isso significa que você é uma pessoa livre? E às vezes as pessoas dizem sim. Então às vezes eu dou umas risadas. Digo, isso é liberdade? Não. A liberdade não é só a capacidade de fazer o que você quer quando você quer. Isso não é liberdade. Isso é metade do conceito. A outra metade é, e você também é capaz de não fazer o que você não quer? Pergunta sincera. Vou te dar um exemplo, o exemplo mais óbvio, que é, você é capaz de não ter pensamentos que você não quer ter? Você é capaz de não ter desejos que você não quer ter? Ou você é um escravo da sua mente? Que às vezes surgem pensamentos negativos quando você não quer. Surgem julgamentos quando você não quer julgar. Surge raiva ou inveja, ou o que for que seja, emoções dentro de nós que nós não queremos sentir e não queremos ter. Mas você é uma pessoa livre? Se fosse o caso, você nunca iria sentir qualquer emoção que você não quer. Porque você é que está em controle, você é uma pessoa livre, não é? Não obedecemos a ninguém, a não ser a nossa própria mente. Nós somos escravos da nossa mente. E a nossa mente é o quê? É escrava do nosso ego. E não, o nosso ego é o grande guru. O nosso ego é que manda em tudo e todos. E depois aparecemos aqui na espiritualidade e vamos dizer, eu não vou obedecer a ninguém, esquece isso. Regras, isso não é para mim. Então vou te dar uma analogia para vocês entenderem o porquê das regras. Porquê da restrição. Imagina que vocês são pássaros numa gaiola. Ok? E vocês estão livres dentro da gaiola. Vocês podem fazer o que vocês quiserem dentro da gaiola. Então o pássaro não entende, não conhece nenhuma outra realidade. Então o pássaro se considera um pássaro livre. Certo? Aí chega um ser especial que existe fora da gaiola e o ser diz assim, ó pássaro, estás feliz? E o pássaro, sim, feliz o suficiente. Ok. Queres ser mais feliz? Ok. Eu acho que ninguém vai dizer não. Eu quero ser mais feliz. E tens amor na sua vida? Tenho. E queres mais? Quero. Ok. Confias em mim? Agora começa o problema. Não. Porque eu não conheço de lado nenhum. Ok. Então vamos conversar? Vamos começar a conhecer um ao outro? Ok. Então, passo a passo, vamos conhecendo, vamos escutando, vamos conversando, vamos sentindo, certo? Eventualmente, esse tal ser pergunta de novo, e agora? Confias em mim? E o pássaro pensa assim, bom, ele não me deu razão nenhuma para não confiar. A verdade é que eu conheço há muito pouco tempo, tive poucas experiências, mas eu sinto nesse ser um amor, uma felicidade fora do normal. Ele parece ser mais feliz do que eu. Ele parece ter mais amor do que eu. Ele parece ser mais livre do que eu. Então, eu vou apostar neste homem, neste ser. E eu vou dizer, ok, eu confio. Mais ou menos. O que tens para me oferecer? Aí o ser diz, ok, já que você confia em mim, eu tenho uma proposta. A proposta é, se você me deixar, eu vou te ensinar, eu vou te guiar a essa tal felicidade maior, esse amor mais amplo, mais incondicional e essa liberdade verdadeira. Ok? Aí o pássaro, em princípio, vai sempre dizer ok, porque ele quer essas coisas. Mas o pássaro não é esperto, porque o pássaro não pergunta e qual vai ser o método
Como é que vamos chegar lá? Explica-me em detalhes, se faz favor, antes de eu me comprometer. Muitas vezes o pássaro já está viajando nas nuvens, sonhando com as possibilidades do futuro. Então o pássaro diz: ok, eu confio. Aí o pássaro começa o processo para esses tal objetivos. E o pássaro fica chocado com a metodologia desse tal ser. Okay? Então vamos fingir que nós somos mais inteligentes que o pássaro. Okay? Então nós dizemos assim: ok, eu confio, mas antes de me comprometer, explica lá o que vai acontecer, por favor. Aí o ser diz: ok, eu vou explicar. Você tem um apego tremendo à sua gaiola. Certo? Você acha que essa gaiola é o teu mundo inteiro. E você não quer largar essa gaiola. E eu vou ter que te ensinar a largar essa gaiola. Porque se você não largar essa gaiola, você nunca vai ter qualquer outra realidade. Você nunca vai estar disponível para sair dessa realidade e entrar em outra. Podemos falar sobre outras realidades, podemos sonhar sobre outras realidades, mas você nunca vai pertencer a outra realidade, você nunca vai viajar para outra realidade se você se mantém totalmente apegado a essa que você tem agora. Então, o primeiro objetivo é: eu vou ter que te convencer a largar dessa gaiola, dessa realidade. Desapegar. Ok? E o pássaro diz: não, ok. Eu vou sair daqui e vou para onde? Isso a gente logo vê depois. Não. Eu quero saber agora, para onde é que eu vou? Aí começam essas palavras de: vais para Vaikunta, vais para o céu, vais para o paraíso, vais para sei lá o quê. Muito abstrato, tudo isso. E a conversa acaba por aí, não é? Não, mas o ser é um bocado mais esperto também. O ser também é muito inteligente, esse tal ser. Ele não vai dizer só Vaikunta e deixar a conversa por aí. Ele vai dizer: a outra realidade é que nem esta. É igual a tua gaiola, mas sem as limitações que a gaiola tem. Então imagina a sua gaiola, tudo que você ama nessa gaiola, agora elimina todos os pontos negativos. E tu tens uma ideia do que vai ser essa realidade. Pronto, o pássaro pensa: bom, se é assim, então eu aceito. Não tem nada de negativo. Nada. Okay. E exatamente como é que eu vou sair desta gaiola e ir para essa nova realidade? Bom, eu vou ter que te agarrar, te tirar da gaiola e depois te liberar nesta nova realidade. Ok? E o pássaro é muito claustrofóbico. Ok? Então o pássaro pensa assim: vais me agarrar? Aí eu já não vou poder voar. E ele diz: pois não. Então eu vou estar ainda mais limitado do que eu já estou agora dentro da gaiola. Dentro da gaiola eu consigo voar. Eu voo pouco, mas eu voo. E tu estás a dizer que tu vais me segurar e eu não vou poder voar mais? Não, não vais. E durante quanto tempo? Veremos. Já não estou a gostar de novo. O pássaro começa a recuar. Eu preciso saber quanto tempo esse processo vai durar, de te me tirar da gaiola e me liberar. E o ser diz: eu não posso te responder, porque depende da sua reação. Se eu te pego e que você começa a lutar para sair da minha mão, eu vou largar. Eu não vou forçar nada. E aí vamos ter que começar de novo. Se eu começo, você aceita, eu te agarro, estou tirando, mas ao longo desse processo, você com medo desiste, diz: não, eu não consigo mais, eu vou largar de novo. Eu não vou forçar nada. Então, eu não posso te responder quanto tempo isto vai demorar. Você que tem que me dizer quanto tempo é que vai demorar. Porque você que tem que decidir quanta liberdade você quer e o quanto você confia em mim. E quando nós vemos esse balanço, digamos assim, entre essas duas coisas, aí sim eu posso te responder. Quanto você vai se agarrar àquilo que você
conhece a tua zona de conforto, que é essa gaiola, e quanto você vai confiar em mim e seguir as minhas instruções. Certo? Ok. Esse pássaro tem uma grande escolha à sua frente. A escolha que todos nós temos. O quanto eu vou me agarrar àquilo que eu já conheço, ok? Com seus pontos positivos e negativos. E o quanto eu estou disposto a apostar numa outra possibilidade, num potencial maior, numa outra realidade. E logicamente eu não conheço. E é impossível conhecer. É a piada eterna, que nós vamos para o pé de Deus dizendo assim: Deus, é assim, eu vou me entregar a você se você me der garantias que você é realmente Deus. E Deus diz assim: e eu vou te dar essas garantias se você se entregar a mim. E lá está o grande impasse entre nós e Deus. Deus me dá as garantias, eu me entrego. E Deus diz: se entrega que eu dou as garantias. Agora, quem é que é mais paciente entre os dois? Ah, pois. É sempre aquele ser fora da gaiola. Então nós não ganhamos esse jogo. Agora, repito, não há pressão nenhuma. Não queres? Então não faças. Não vais queimar no inferno para sempre. És livre dentro da gaiola. Pode decorar a gaiola. Pode criar uma gaiola mais atrativa possível, mas não deixa de ser uma gaiola. O Guruji uma vez entrou no meu quarto e ele disse: eu estou muito frustrado. Eu disse: com o quê? Com você. Ah, ok. O que eu fiz agora? E ele: tu não estás a mudar? Eu: como assim? Eu mudei muito. Mas não mudaste o suficiente. Ok, Guruji, então me diga o que eu tenho que fazer. E eu faço. Eu estou disposto. Não estás disposto o suficiente. Ok, já entendi, mas me diga o que eu tenho que fazer. E eu faço. Não é tão simples. Ok, mas poderá ser simples se você me disser o que eu tenho que fazer. E aí eu faço. Tá sabendo? Sou muito prático. E o Guruji olha para mim e ele diz assim: não é uma questão de dizer, você não é ignorante, não é que você não sabe o que você tem que fazer, é que você não quer fazer. E você pode me dizer que você quer, você pode falar e falar e falar, mas palavras não se comparam com ações, não é? Pode dizer 1000 coisas, mas eu vejo o quanto você não quer. O quanto você continua preso, o quanto você continua apegado a tudo que você já conhece, o quanto você não quer sair da sua zona de conforto. Mas, entretanto, você continua dizendo todas as coisas certas. Guruji, eu quero. Guruji, eu te amo. Guruji, eu estou me rendendo. Guruji, eu quero liberdade, blá, 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 blá. Palavras vazias. E ele tinha uma maneira super simples de provar que ele estava certo. Infelizmente, que eu desafiei. Eu disse: não, às vezes eu sei que você gosta de provocar, e você está me provocando agora, mas você está errado. E ele disse: ah é? Eu estou errado? Então eu quero que você se mude para o Brasil. Você tem que ir para o Brasil agora. E você nunca mais volta para a Alemanha, onde eu estou. Ok? Claro que para servir a minha missão. Tudo que você diz que você quer fazer. Ok? Assim, tipo, umas 2, 3 semanas? Não? Permanente. Permanente é uma palavra forte. Pode ser assim uma viagem a longo prazo, mas eventualmente eu volto? Não. Permanente. Pronto. Eu não podia argumentar mais, mas não precisava argumentar mais, porque já era óbvio todo o meu medo, porque eu não queria aquilo. Então, eu tinha dito todas as coisas certas, mas é tão fácil provar que não é verdade. É tão fácil.
É só ele pedir para você fazer algo que você não quer fazer. Eu sempre digo isso para os devotos. Os devotos são todos tão obedientes, é incrível. Eu tenho tanto respeito pelos devotos. São os devotos tão obedientes. Eles fazem tudo o que o guru pede. Até ele pedir para eles fazerem algo que eles não querem fazer. Não é incrível isso? São obedientes só quando o que ele quer encaixa perfeitamente naquilo que nós queremos também. Ai, eu sou tão obediente, só faço o que o Guruji me pede. Olha, daqui a 3 dias, eu vou para os Estados Unidos. Eu sou tão obediente. O Guruji disse para mim, eu estou te convidando para ir para os Estados Unidos comigo. E eu disse, eu obedeço, Guruji. Eu vou. Eu vou para Nova York, eu aceito. Me custa muito, mas eu vou. Mês passado eu fui para Paris e fui para Londres. Estás a ver o quanto obediente eu sou? Mas isso qualquer um faz, porque é agradável. A questão é quando ele pede para eu fazer algo que eu não quero fazer. Aí eu vejo o quanto obediente eu sou, o quanto eu confio. É tão fácil eu dizer, o Guruji sabe o que é bom para mim. Ele sempre sabe o que é bom para mim. Ele me conhece melhor do que eu conheço a mim mesmo. Palavras lindas e falsas. Porque assim que ele diz algo que eu não gosto, não concordo, não quero escutar, não quero aceitar, eu vou dizer, você está errado. E se eu não tenho coragem para dizer verbalmente, eu vou pensar. Às vezes falta coragem, mas o pensamento surge na mesma. Guruji, às vezes, não é assim tão santo. Não é? Então, esse tipo de hipocrisia é a mesma hipocrisia que nós temos quando nós falamos da liberdade. Não, Guruji, eu não aceito seguir as regras que você introduz, porque eu quero ser um ser livre. Mas ao mesmo tempo, a mesma pessoa que vai para casa e depois chora porque não sabe lidar com as emoções, não sabe como fugir da negatividade, não sabe como fugir dos pensamentos destrutivos que nós temos. Mas ao mesmo tempo, olha para um ser divino e diz, não, eu não aceito seguir o que você pede de mim, porque eu sou um ser livre. Entende o que eu estou a dizer? É uma hipocrisia. E é motivada por uma coisa só. O nosso apego à nossa zona de conforto. E eu conheço muitos devotos que não querem dizer não ao Guruji, então fogem dele. Porque não querem receber uma instrução que depois eles sabem que vão querer dizer não, vão querer rejeitar. Então melhor é não falar com ele, não estar na frente dele, não interagir com ele, mas ter uma foto dele no altar. Guruji, eu gosto muito de você, à distância. Eu gosto muito de você quando você não fala. Porque a minha foto não fala. Está sempre sorrindo. Eu tinha essa experiência. Quando eu conheci o Guruji, eu tinha 15 anos, eu estava morando em Londres na altura. E eu gostei muito dele. Me tocou muito a presença dele, o carinho que ele me mostrou. Então, nos primeiros 2, 3 anos da minha vida com o Guruji, eu continuava morando em Londres, então não tinha esse contato físico com ele, porque ele estava na Alemanha a maioria do tempo. Então eu comprei uma foto dele, coloquei num altar que eu montei no meu quarto, e cada vez que eu me sentia um pouco triste, ou eu me sentia com necessidade de rezar e de conectar, eu sentava em frente do meu altar e olhava para a foto dele e eu rezava, Guruji, hoje foi um dia complicado, hoje eu passei por isso, passei por aquilo. Para mim rezar era só conversar. Conversava com ele. E você imagina que ele nunca me deu uma bronca? Ele nunca se zangou comigo. E eu achei, este guru é um espetáculo. Ele me ouve. Às vezes eu me sinto melhor depois de conversar com ele. Outras vezes sinto a mesma coisa, mas nunca pior. Fantástico. Ele nunca se zanga comigo. Aí, chegou um dia, um darshan, ele me convidou para ir para a Alemanha. Eu disse, queres ir para a Alemanha? Queres passar uns tempos no meu ashram na Alemanha? E disse, bom, tem que falar com a minha mãe. Eu não tinha 18 anos, falei com a minha mãe. Minha mãe disse, sim, tens férias? Podes ir. E lá fui eu. Aí eu conheci o Guruji vivo. O Guruji que tem uma boca que mexe. E sons saem daquela boca. E os olhares também são diferentes. Não é só aquele sorriso da foto. Okay? E aí eu fiquei um pouco chocado. Confesso que fiquei um pouco abalado com esse encontro de 2 ou 3 semanas que eu tive com ele, porque ele teve um dia que ele foi falar comigo e disse assim,
O que você quer ser quando você crescer, quando você se tornar adulto? Eu quero ser jogador de futebol. E ele disse, jogador de futebol? E eu fiquei um pouco ofendido, tipo, sim, claro. Um dos sonhos mais óbvios. E ele olha para mim, tu quer ser um homem que corre atrás de uma bola, dando pontapés numa bola, com os outros 10 da tua equipe em 11 inimigos? Isso vai te satisfazer? É isso que vai te concretizar? E eu disse, bom, sim. Mas tipo um sim já um bocado a duvidar um pouco das minhas coisas de vida. E ele olha para mim como se eu fosse estúpido. Entende? Eu senti mesmo um monte de julgamento naquele momento. Eu disse, ai, a foto dele nunca olhou para mim assim. A foto dele nunca olhou para mim assim. Eu não sei se eu gosto desse guru vivo, não. Eu prefiro o guru da foto. E eu saí de lá pensando, será que não é boa ideia ser jogador de futebol? Será? Eu nunca pensei isso na minha vida, que não fosse boa ideia. E eu fui falar com minha mãe. Eu disse, mãe, o Gurudira disse que jogadores de futebol são 11 homens a correr atrás de uma bola. E, eu fiquei com uma ideia que ele não gostou muito, né? Dessa minha ambição, do meu sonho. E ela, em princípio eu concordo com ele, mas filho, eu te amo, né? Então se você quer ser jogador de futebol, pode ser jogador de futebol, não vou te julgar. Mas que é um pouco estúpido, Meu Deus, a minha mãe está revelando as suas verdadeiras opiniões. Bom, esse foi só o começo dos vários comportamentos que o guru vivo tem, que o guru na foto não tem. Mas confesso que naquele momento, naquele encontro, com aquela conversa, eu já perdi aquela vontade de falar com ele abertamente sobre tudo, porque eu tinha um medo de ser julgado. O medo que ele não ia concordar comigo, não ia concordar com a minha perspectiva de como é que a minha vida tinha que ser. Porque eu tinha uma visão clara daquilo que eu queria para a minha vida. Eu queria fazer X, queria morar em um lugar específico, queria casar com uma certa idade, queria fazer um monte de coisas, tinha a minha vida toda planejada. E eu estava com um medo tremendo que ele não ia concordar comigo, porque no primeiro detalhe dessa vida, que era a minha profissão, ele já não concordou. Então eu disse, bom, o resto vai ficar para mim, mas eu gosto dele, então ainda vou me aproximar, mas não vou confiar. Então eu era aquele pássaro que gosta de conversar com o ser fora da gaiola, mas assim que aquele ser pede, confias em mim? Posso te agarrar? E eu dizia sempre, não. Ainda não, mas vamos continuar conversando, porque eu gosto. Resumindo e concluindo, eu gostava da presença dele na minha vida, mas não do envolvimento dele na minha vida. Você entende a diferença? Então, pode estar presente. Eu me sinto bem na sua presença. Eu sinto bem sabendo que eu tenho alguém como você me observando, cuidando de mim de longe. Mas de perto? Não aceito. Agora, o que aconteceu para isso tudo mudar? Sem entrar em detalhes, o mundo material novamente se revelou a mim como ele é. É um mundo imprevisível, um mundo instável, pode ter todos os planos que tu quiseres. Mas as coisas não acontecem como você quer e quando você quer. Então, de um dia para o outro, a minha vida mudou por completo. E eu não tinha controle nenhum sobre isso. Eu nem tinha controle para mudar de volta para como era antes. Mas eu sou um ser livre, atenção. Ok? E eu tinha que encontrar a minha paz, a minha felicidade nessa nova realidade, qual eu não escolhi, mas qual eu também não conseguia mudar. Então o que restava? Aceitar, não é? Se eu não posso fugir, não posso mudar, então tem que aceitar. Agora, quantas coisas já aconteceram na vida de todos vocês que vocês tiveram que aceitar contra a vossa vontade? Vocês não queriam,
mas tiveram que aceitar porque não tinham escolha. Muitas coisas? Sim? Sim, sim. Ok. Mas não te esqueçam, vocês são seres livres. Ok? Então, qual é a solução? Depois da aceitação, nós temos que encontrar uma maneira de sentir felicidade de novo. Então, o que nós tentamos fazer? Tentamos mudar a nossa perspectiva, nosso ponto de vista. Tentamos justificar para a nossa própria mente que a nova realidade também é boa, também é positiva. E nesse processo, muitas vezes, nós contamos umas mentiras a nós próprios, não é? Mas por que nós fazemos isso? Porque temos que fazer isso. Eu não posso viver o resto da minha vida pensando que a melhor coisa que eu já tive na minha vida já acabou, já passou e eu nunca vou ter de novo. Então tudo que vem agora adiante é só pior. Isso é uma mentalidade horrível. Mas às vezes é verdade. E o que você faz nesse momento? Você tem que mentir para seguir em frente mais positivo. Vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para o Guruji, armado em esperto. E eu disse: Guruji, eu preciso de uma resposta agora. É para virar monge ou não? E ele olha para mim e diz: isso é com você que tem que decidir. Não, mas você é o meu guru, você me conhece melhor do que eu conheço, pelo menos é o que todo mundo está me dizendo. Então, responde, por favor. É para ser monge ou não? Porque eu não quero desperdiçar a minha vida tentando descobrir a resposta a essa pergunta, só para depois me arrepender que eu gastei 10 anos quando tu podias ter me respondido agora. Então, vamos acelerar esse processo todo, por favor, e dar a resposta hoje. Foi assim? E o Guruji disse: ok, primeiro passo. Eu quero que tu vás lá fora e tens que encontrar pessoas velhas que estão no caminho espiritual há muitos anos e pergunta a essas pessoas se estão felizes. Ok? E depois pergunta a essas pessoas se essas pessoas poderiam, se elas voltavam atrás, gostariam de ser pessoas com 20 anos de novo, por exemplo. Ok? E depois eu quero fazer as mesmas perguntas a uma pessoa que não está no caminho espiritual, mas com a mesma idade. Ok? Diz: ok. Desafio, siga. Então saí de lá, procurei uma velha. Porque velhos é difícil. Caminho espiritual sempre tem mais mulheres do que homens. Sempre. Não importa o guru, não importa a missão, não importa a escola, não importa a filosofia, sempre mais mulheres do que homens. É uma lei da espiritualidade. Okay? Também há mais mulheres, mas não na mesma proporção que existe na espiritualidade, digamos assim. Na Bhakti Marga é quase 80% mulheres. Ok? Imagina por quê. Deixa essa pergunta para os homens. Enfim, eu fui lá, procurei uma velha, encontrei uma velha. Eu disse: senhora velha, és feliz? Ela disse: eu sou. E por que és feliz? E ela disse: porque eu cada dia descubro mais e mais quem eu sou. E eu estou a gostar muito de descobrir quem eu realmente sou. Porque comparado com quem eu achava que eu era, é muito, muito mais agradável. Eu disse: ok. Resposta interessante. E outra pergunta. Se pudesse voltar para trás, ter 20 anos de novo, universidade, amigos, festas, farias isso? E ela: Deus me livre, nunca. Voltar àquela estupidez toda? Nunca. Eu era muito estúpido. Eu disse: ok, tá bem, obrigado, senhora velha, até a próxima. Foi-se embora. Não encontrei uma velha nem um velho que eu estava no caminho espiritual, porque eu estava no ashram. Então voltei para casa, escola, trabalho, encontrei um velho na rua. Eu disse: bom, não conheço esse velho de lado nenhum, mas estou sentindo corajoso. Então falei assim: ô velho, tens 2 minutos para mim? Ele disse: tenho. Ele disse: você é feliz?
Ele disse, mais ou menos. Eu disse, ok. E por que o senhor é feliz? De vez em quando a minha família ainda me liga. Eu disse, só de vez em quando? Só de vez em quando. Às vezes no fim de semana. E o senhor se sente concretizado com o que alcançou na vida? Sim. Mas eu não confiei muito. Eu disse, por que você diz dessa maneira? E ele diz, é assim. Poderia ter feito melhores escolhas, não é? Poderia ter alcançado mais. Mas alcancei o que alcancei, paciência. Eu disse, ok. Muito inspirador. Aí eu disse, e outra pergunta. Se você me permite. Se você pudesse voltar para trás, quando você tinha uns 20 e tal anos, etc., você faria isso? Imediatamente. E disse, ok, obrigado. Não preciso mais nada, senhor velho. E ele foi-se embora. E eu fui para o meu quarto, comecei a refletir. E eu pensei assim, bom, foram só 2 pessoas, não é? Esse cara não representa a situação em geral. Mas parece que eu tenho que seguir esse caminho espiritual. Que saco. Aí eu fui para o Ashram de novo. Disse, Guruji, eu fiz o que você me pediu. Ele disse, bom, primeiro eu tenho que dizer que eu falei com uma velha espiritual e um velho não espiritual. Então eu acho que não foi justa essa comparação, primeiro. Ok? Porque os homens que eu conheço em geral reclamam 1000 vezes mais que as mulheres. Então não sei se foi uma comparação justa. E ele disse, os homens reclamam mais que as mulheres? Desculpa? Ele disse, tá bem. Eu tinha 17 anos na altura e não sabia nada. Desculpa a minha ignorância na altura. Com a idade eu já aprendi que a realidade é um pouco diferente. Então, eu disse, Guruji, posso ser honesto com você? Ele disse, pode. Eu disse, eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Medo de errar na minha escolha. Medo de perder tempo. Medo de percorrer um caminho que não é o meu caminho, não é o caminho certo para mim. Eu tenho medo de você. Eu tenho medo de confiar em algo que eu não conheço. Eu tenho medo daquilo que tu tens para me ensinar. Eu tenho medo de descobrir quem eu realmente sou. Porque eu tenho medo que se eu descobrir quem eu realmente sou, eu vou deixar de ser quem eu sou agora. E quem eu sou agora tem defeitos, mas eu gosto de mim mesmo. Eu posso até dizer que eu amo a mim mesmo, sabendo que eu tenho defeitos. E ele diz, fala comigo, me explica, o que tu tens medo de largar da tua personalidade? Ele diz, Guruji, a minha alma também é adepta do Porto? Ele disse, desculpa? Ele disse, é que eu sou adepto do Porto. Imagina que eu descubro a minha alma e eu viro benfiquista. Eu não quero isso. É que não vale a pena mesmo. Eu prefiro ficar assim. Agora, vocês acham que eu estou a brincar? Mas eu não estou. Eu tive essa conversa com ele. Mas ele olhou para mim com ainda mais julgamento do que aquela primeira vez quando eu disse que eu queria ser jogador de futebol. Ele disse, mas é incrível. Para uma pessoa tão inteligente, você é muito estúpido. É incrível. Encontrei um gênio retardado. Foi o que ele me chamou. Com os 17 anos. E eu disse, ok. Mas, depois dos insultos, a pergunta se mantém, Guruji. Ele disse, a tua alma não tem interesse em nenhuma dessas coisas. A tua alma é um ser que existe numa realidade, num nível de consciência totalmente separado desta realidade mundana. Esta realidade falsa. Todos os dramas que você vive aqui, que você consegue imaginar aqui, não existem ao nível da sua alma. Simplesmente não existem. Então as tuas perguntas, os teus medos, nenhum deles são válidos porque você está falando sobre medos materiais, medos que você já conhece. É uma realidade que você não conhece. Não tem comparação. Não tem referência.
Eu estou a falar de um amor que não se compara com o amor que já sentiste. Amas a tua mãe? Amo. O amor de Deus, que tu sentes por Ele e Ele por você, que vai experienciar, não tem nada a ver com esse amor. Não dá para comparar. O que não quer dizer que eu estou a criticar o amor que sente pela tua mãe. Não quer dizer que eu estou a criticar o amor que sente pelos teus amigos, ou quem for que seja. Mas eu quero que tu entendas isso. Não há comparação, porque se você continuar comparando, você não vai sentir uma verdadeira vontade de apostar, de se entregar para alcançar aquilo. Porque você vai pensar assim, eu já tenho esse amor. Pronto, não é tanto quanto eu poderia ter, mas eu já tenho. Você não tem. O que você tem não é o amor que eu estou te prometendo. É diferente. Então eu não quero que você fique com a ideia que a espiritualidade é só ampliar o que você já tem. Porque se for isso, vocês nunca vão sentir a motivação suficiente para largar isto e correr atrás daquilo que poderá ser a sua realidade. Entende? O ser humano é assim. O ser humano muitas vezes aceita o que tem, sabendo que existe melhor, mas aceita o mais conveniente, o mais fácil, o mais simples. Nós poderíamos nos esforçar um bocado mais e alcançar um bocado mais, mas o que eu já tenho já é bom o suficiente, não é? Então ele quer, para todos nós, eliminar essa mentalidade, essa possibilidade. Um dos passos mais difíceis no caminho espiritual é o passo em que nós abrimos os olhos a sério, ao ponto de enxergar o mundo como ele é e admitir para nós próprios que o mundo é mais feio do que é bonito. E tu pode achar que isso é uma mentalidade negativa. Não é. Não é. É uma mentalidade verdadeira, na minha opinião. E eu não digo isto para tornar todos vocês em pessoas deprimidas. Não. É o primeiro passo para qualquer transformação é tomar consciência daquilo que realmente se passa e depois a aceitação. Temos que abrir os olhos e enxergar a realidade como ela é e depois aceitar. E só depois disso é que poderás possivelmente mudar. E a coisa mais difícil não é enxergar o mundo como ele é enxergar você como você é. É olhar para o espelho e dizer, deixa de mentiras agora. Vamos levantar o tapete e vamos ver o que eu escondi lá embaixo. E não é por acaso que quase todas as pessoas que fazem isso choram, sofrem, porque não gostam do que elas enxergam. E depois as mesmas pessoas querem argumentar comigo e querem brigar comigo que o mundo é lindo e o mundo não é negativo. É quando você mente, é quando você esconde, é quando tens uma visão seletiva. Krishna, um ser muito sábio, é muito direto e muito honesto sobre o mundo. Ele diz: o mundo é Dukhalayam, o lar do sofrimento. Porque toda coisa linda deste mundo, toda coisa positiva deste mundo, e tem muitas coisas, atenção, muitas coisas. Este calor agora, nós podemos estar reclamando do calor? Acredita, eu moro na Alemanha. Este sol é fantástico. Nós tivemos o Just Love Fest. Mudar para quê? Que tipo de pessoa que eu deveria ser? Escolha sua. Escolha sua. Sabe o que eu escolhi? Eu escolhi não escolher. Eu escolhi não escolher. Eu disse, qualquer escolha que eu fizer vai ser condicionada pela minha sabedoria e a minha ignorância.
E eu sou muito mais ignorante do que eu sou sábio. Tem muitas mais coisas que eu não conheço do que coisas que eu conheço. Então eu disse, eu não vou escolher. Eu vou dar essa escolha a alguém mais inteligente do que eu. Agora, se você acha que não existe alguém mais inteligente do que você, eu não sei como te ajudar. É uma tremenda arrogância. Segundo, pode até ser mais inteligente, mas não me conhece. Ok? Não concordo. Também acho que existem pessoas que conhecem você mais do que você também. Terceiro, pode até ser inteligente, pode me conhecer, mas como é que eu posso confiar que essa pessoa só está agindo para o meu bem? Observando, vivendo, experimentando. Eu sigo o Guruji há quase 18 anos. E ao longo desses 18 anos, eu tive a grande bênção, a grande oportunidade de observá-lo. Muito. E concordo com uma coisa só, que é, você não pode saber as intenções dele, você pode sentir, mas você só realmente tem essas intenções confirmadas quando você consegue observá-lo ao longo de muito tempo. Porque aí você vê o quanto ele é altruísta. É uma palavra fraca para descrever o que ele é. Mas é um altruísmo perfeito. É tudo que ele faz é só para os outros. Aí teve uma pessoa que olhou para mim e disse assim, mas Swami, tu vais me dizer isso? Quando eu olho para a foto dele, ele está vestido de 1000 cores diferentes, com uns brincos enormes, com uns anéis enormes, e aquele relógio, olha que eu acho que é um Rolex, não sei, mas parece ser, ok? E depois vais me dizer que ele só faz tudo pelos outros? E eu digo para eles, sim, eu vou dizer de novo que ele só faz tudo pelos outros. Você gostaria de ouvir a minha explicação para esses detalhes todos que você notou? Eu digo, primeiro, você gostaria de saber quem é que ofereceu esse relógio a ele? E por quê? Em que circunstâncias? Não, isso não te interessa? Não, porque não é conveniente. Porque isso mudaria o seu julgamento. Certo? Uma pessoa pobre ou desinteressada também pode receber uma prenda, ou não? Ok. Segundo, ele usa brincos. Verdade que ele usa brincos. Agora, eu nunca soube que usar brincos era um crime. Mas, aparentemente para gurus, é. Então eu disse, ok. Ele usa brincos, usa joias, se veste de maneira muito extravagante. E eu penso assim, e o que isso tem qual é o efeito que isso tem em você? Bom, eu critico. Eu disse, e o que isso faz? Faz me questionar um bocado. Então quem é que sai ganhar com isso? Não entendo. Tu, entenda uma coisa. Ele pode estar vestido como ele quiser, não vai fazer diferença nenhuma, porque ele está lá para ensinar uma coisa. Os ensinamentos dele são afetados pelo que ele está vestido ou não? Se está vestido de rosa, ou de vermelho, ou de laranja, ou de verde? Os ensinamentos são os mesmos, não são? Ok. Então, o que está acontecendo quando ele vem vestido assim como uma árvore de Natal? A nossa mente está julgando. E no ato de julgar, a mente está revelando a nós próprios os nossos condicionamentos, as nossas limitações, não as dele, mas sim as nossas. Então ele já começou a nos ensinar. Só com a aparência física dele, já tens aula número 1. Não julgues as coisas por coisas superficiais. Porque a espiritualidade é tudo menos superficial. Então imagina, nós vamos julgar um caminho espiritual baseado na cor da roupa da pessoa, ou no tamanho dos brincos, e depois vamos dizer que nós estamos verdadeiramente interessados na espiritualidade, que é literalmente a coisa oposta à materialidade, coisas materiais. Então nós vamos implicar com um ser espiritual sobre assuntos materiais.
Faz algum sentido? Mas ele faz isso de propósito. Ele adora com tanta paixão provocar o ser humano. Eu sei, porque às vezes ele entra na casa dele e diz, ele está dando gargalhadas. Eu digo, o que foi? Eu chateei um monte de pessoas hoje. Ele adora, porque nós temos que sair da nossa zona de conforto. Então ele mexe com a gente, ele abana a gente, sacode a gente. Entende? Só para a gente se aperceber do que nós temos aqui dentro. Você vê uma água, quando a água está quieta, toda sujeira vai para onde? Profundo, não é? Começa a desabar na água, começa a mexer na água, o que acontece? A sujeira sobe. Nossa mente é igual. Quando nós estamos calmos, na boa, na praia, descontraídos, nosso quarto, porta fechada, ouvindo música, o que for que seja, zona de conforto, não é? Pode ter 1000 problemas, mas não te apercebes desses 1000 problemas, muito menos consegues trabalhar esses 1000 problemas, muito menos consegues transformar esses 1000 problemas em 1000 qualidades, porque nem sabes que tens esses problemas. Então o primeiro passo dele, mexer com você para a sujeira toda subir. Tomamos consciência do fato que estamos doentes. Imagina um médico tentando curar alguém que não aceita que está doente. A pessoa vai tomar os medicamentos? Nunca. Então o primeiro passo dele é convencer você que você está doente. Você acha que isso é um passo agradável? Não. Não. E eu sei, neste momento agora, tem pessoas aqui que estão a resistir esse rótulo, eu estou doente. Ninguém quer assumir isso, ninguém quer admitir isso. É uma coisa negativa, uma coisa desconfortável. Eu estou doente, como assim? Mas veja essa resistência. Olhe essa resistência na cara e diga, por que eu sou resistente? Por que eu não consigo aceitar isso? Por que eu não quero? É medo, é sempre medo. Volta sempre ao medo. Porque se eu estou doente, a questão lógica, a questão óbvia é, quanto doente eu estou? É grave? Quanto tempo de vida eu tenho? Eu conheço pessoas que têm cancro, mas recusam ir ao médico, porque não querem saber quanto tempo resta. Porque tem medo. Entende? Ainda com o Guruji, eu disse no começo. Tem pessoas que amam o Guruji, mas não querem falar com ele, porque tem medo do que ele pode dizer. Não é? Coragem. Coragem. Na espiritualidade, a coisa que você mais precisa é garra. Coragem. Mais do que qualquer outra coisa. Porque você já passou por tanta coisa nessa vida e ao longo de tantas vidas que estão escondidas aqui dentro. E é só com essa coragem que vocês vão botar para fora. E vocês vão encarar e vão ultrapassar. Sem coragem, vocês podem ter o melhor guru, a melhor filosofia, as melhores práticas, os melhores amigos, a melhor família. Mas vocês não vão mudar. Como ter essa coragem? Pergunta complicada, não é? Como ter coragem? Na minha opinião, 2 maneiras. Se já não tens isso naturalmente, então tens 2 coisas que podes fazer. Reza, pede, me dê coragem, me dê força. Porque o Guruji sempre me disse uma coisa: não rezes para mudar coisas. Não faças isso. Nunca reza para Deus dizendo, Deus, muda isto, muda aquilo, muda a mente de fulano tal e tal, muda o coração de fulano tal e tal. Não. Não faças isso. Mas reza para Deus te ajudar com sabedoria e com força, com coragem, para ultrapassar o que tens que ultrapassar. Para compreender o que tens que experienciar. Não para fugir do teu caminho, mas para superar o teu caminho, para ultrapassar os obstáculos no teu caminho, mas não para mudar o caminho. Então reza, pede, Guruji, me dá coragem.
para encarar o que eu tiver que encarar. Mas quando tu pedes, Guruji, pode tirar todos os defeitos de dentro de mim e pode eliminar todos os obstáculos do meu caminho? Agradeço. Jai Gurudev. Não é por aí. Tá. Olha o fogo lá. Olha aí atrás. Não, mas já está a pegar fogo. Já não é só a dipa. Está queimado. Já não era só a dipa. Ok. Não há drama. Tudo ok. Extintor e tudo? Coragem. Então, primeira solução é pedir ajuda, ok? Segunda solução, para teres coragem, encontra alguém que já tem e passa a maior quantidade de tempo com essa pessoa que você puder. Porque nós somos seres básicos, nós somos muito influenciados pelas pessoas à nossa volta, em todos os sentidos. Quando estamos com pessoas que têm certas qualidades, essas qualidades se tornam mais fortes dentro de nós. É sempre assim, pelo positivo e pelo negativo também. Então, se tu encontras alguém que é corajosa, olha, eu vou te dar um exemplo. Eu fui eu tenho que descobrir, é a última história, depois vou acabar. Mas eu estou pensando como contar a história, porque tem uns detalhes um bocado... Coragem, Swami, Coragem. Não é falta de coragem, acredita, não tenho falta de coragem, não é isso. Ok, então nós estávamos na França, eu, o Guruji, o Swami Aniruddha, o Partha, que é um devoto da Suíça, e mais uns 2 ou 3 outros devotos, não me lembro agora. E nós estávamos num iate, num barco enorme, de um devoto bilionário. Okay? Já não é devoto, mas na altura era. Aí descobriu que o guru não tem interesse nenhum no dinheiro dela, então as coisas não correram bem, mas enfim. Devota bilionária com um barco imenso. Okay? E ela disse assim, nós entramos no barco, estávamos a tomar um chá, e ela vira para mim e para o Swami Aniruddha, não sei porque nós os dois, não sei se temos cara de pessoas que gostam de ser desafiados ou não, mas ela vira pra gente assim, sabes, no mês passado veio um primo meu com amigos dele aqui neste barco e eles subiram lá em cima e saltaram do barco pro mar. E aquilo era tipo quase 30 metros, uns 25 no mínimo. Okay? É muito alto. Okay? Não sei se vocês têm noção do que é 25 metros ou 30 metros. É muito alto. Ok? Então, eles foram lá em cima e saltaram pro mar. Vocês querem? E eu pensando, eu quero. Esquece isso. Eu estou aqui, bebi um chá, estou com o meu guru. Agora eu quero dar um salto de 30 metros. Mas o Aniruddha... Pois. Agora, eu não ia sentar ao lado dele e passar vergonha dizendo que não queria. Então eu disse, eu também. Claro, eu também quero. Eu sempre quis. Só não disse primeiro que estava ocupado. Então, lá fomos os dois. Subi nesse barco. E cada passo que eu dava, eu estava pensando assim, ai, que estupidez. O ego do homem é uma coisa tão linda, não é? Pronto. E o Aniruddha, todo excitado, vamos a isto. E o Partha, eu olhei lá para baixo, estava o Guruji, e o Guruji diz, Partha, e você, não vais? E o Partha, não. E o Guruji, tu não és homem, não és homem. Começa com essa conversa toda, então o Partha, ok. Então o Partha também vem uns passos atrás, mas muito mais cauteloso, sim, digamos assim. Nós chegamos lá em cima, topo do barco, olhamos para baixo, até o Aniruddha recuou um bocado, um passo para trás, tipo só para visualizar o que ia acontecer, né? Juntar toda a coragem que tinha. Então, eu não tinha interesse nenhum, prometo. Quando eu cheguei lá em cima e eu vi aquilo, não, eu estou muito satisfeito com a minha vida como ela é agora.
Eu não preciso disso na minha vida. Eu não preciso mesmo. Mas eu vi que ele estava, com cada segundo que estava passando, ele estava mais e mais disposto a saltar. E eu pensando, eu vou ter que fazer. Se ele fazer, eu vou ter que fazer. Eu não posso passar essa vergonha, eu tenho que fazer. O Parta, entretanto, chega lá em cima, dá uma olhada, tchau. E desceu de novo. Ok? Esquece. Provavelmente um homem mais sensato, mas enfim. O Aniruddha olha para mim e diz assim, quem vai primeiro? Diz, então afinal estás com medo. Pouco, mas ajuda com a adrenalina. E ok. Se calhar nós contamos assim, tipo 3, 2, 1 e depois saltamos os dois juntos. E pá, os dois juntos, não sei se é boa ideia. Imagina que a gente, tipo, se cruza no ar e... sei lá. E pronto, tá bem. Mas estávamos só a conversar e... chega um momento que diz, epa, ok, esquece, está a demorar demais. E ele salta de cabeça primeiro. E eu penso, de cabeça primeiro? Ok. É assim, existe coragem. Certo? E existe a estupidez. E naquele momento, eu pensei assim, eu vou ser corajoso, mas eu não vou ser estúpido. Então eu saltei também, uns 5 segundos depois, mas de pé primeiro, não é? Então muito mais sensato. Cheguei lá embaixo e foi uma experiência assim, parece que está caindo 1 hora. Mas é muito rápido na realidade, mas parece que está no ar assim. Enfim, eu entrei na água com os pés, pau! Doeu, ok? Eu saí da água e olhei para o Aniruddha. O Aniruddha estava assim. Oh. A cabeça dele estava a doer muito. Ele perdeu um brinco que saiu na água quando ele mergulhou, né? E ele assim, doeu. E o Guru disse olhando para ele, tu és meu estúpido. E foi naquele dia que eu entendi que é possível emprestar a coragem a outra pessoa. Eu peguei a coragem dele emprestada. Eu não ia fazer aquilo. Eu não ia. Mas eu fui inspirado por ele. Mas também temos que manter o nosso próprio raciocínio. E posso ser corajoso, mas vou ser corajoso de uma forma inteligente. Ok? Então eu recomendo isso também. Espiritualidade precisa coragem. Repito, ponto final. Coragem. Mas não é uma coragem cega. Não é uma coragem burra. É uma coragem inteligente, que eu tenho que saber os meus limites também. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a coragem é não aceitar os nossos limites. Não. Não. Tu tens que sempre saber os teus limites. Mas, dentro daquilo que és capaz, dás o teu máximo. Dás o teu máximo. Arriscas. Experimentas tudo. Mas nunca és burro. Entenda a diferença. Com Guruji, eu sempre me estico até os meus limites. Mas eu sei onde está a linha que não é para cruzar. Ok? Eu digo nas minhas interações com ele. Mas também na minha vida. Eu sou um monge, eu tenho regras. Às vezes eu sou flexível com as minhas regras. Mas flexibilidade não quer dizer quebrar. Entende? Eu faço o que eu posso dentro dos meus limites, com as intenções certas, mas existe sempre aquela linha que eu não posso cruzar. Espiritualidade é o caminho para a liberdade verdadeira. Nós somos aquele pássaro dentro da gaiola. Guruji é o ser que vem de fora e tenta convencer a gente, tenta atrair a gente, mas nós temos que ter coragem de dizer sim, Guruji, agarra em mim e me leva para essa realidade. E eu sei que nesse processo vai ser doloroso. Eu vou sentir mais restrito do que eu era antes, mas eu confio que tu estás a fazer isso por necessidade e não por vontade e nem por maldade. Eu não estou a me tornar mais constrangido à toa. É um processo de transformação. E eu te digo uma coisa, o fato que eu já não sou capaz de fazer o que eu quero aqui fora é um dos maiores fatores através de qual eu agora tenho um controle mental muito maior do que eu tinha antes. O fato que eu consigo pôr essas barreiras, que eu digo não, isso eu não faço, ok?
me dá, passo a passo, ano a ano, mais e mais controle aqui dentro, para dizer não a qualquer coisa. Se eu nunca digo não a nada, como é que eu vou aprender esse controle? Nunca. E eu tenho um controle interno muito maior hoje em dia do que eu tinha 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, quando eu era um ser muito mais livre do que eu sou hoje. E eu me considero um ser quase livre. Quase. Ainda tenho aqueles ruídos lá dentro de vez em quando. Mas quando eu sinto raiva, passa assim. Eu consigo largar aquilo rápido. Quando eu sinto inveja, eu enxergo imediatamente e consigo largar aquilo rápido. Eu ainda sinto tudo isso, mas a consciência daquilo, a capacidade de transformar aquilo, rápido, rápido, rápido. Eu não sou escravo dessas qualidades. Elas me pegam de vez em quando, mas eu me livro delas rapidamente. Isso para mim é a verdadeira liberdade. Quando eu consigo controlar o meu estado de ser interno, quem eu sou, da escravidão à minha mente, aos meus desejos, às minhas emoções ou a qualquer outro ser humano. E eu alcancei isso como? Seguindo as regras do Guruji. Porque tem um propósito, tem um método, uma ideia, um objetivo por detrás de tudo isso. Nada é à toa. Quando ele pede para a gente cantar japa, é por uma razão. Quando ele pede para a gente não beber álcool, é por uma razão. E se nós seguimos, chegamos à conclusão desse processo. Eu estou perto. Espero que não caia. Mas eu digo isso não para me mostrar aqui. Eu digo isso para dar confiança que isto funciona. Eu sinto uma diferença enorme. Enorme. E eu só posso te contar, eu não posso te mostrar. Vocês vão ter que experienciar vocês próprios para chegar a essa conclusão. E não se compara a vida de agora como a vida era antes. Eu sou que nem aquela velha. Me convida para ir para trás, eu vou rejeitar. Jai Gurudev.